graça e a paz do Senhor Jesus. Chegamos a mais um dia da nossa leitura. Graças a Deus, Deus tem nos sustentado aqui, né? Hoje nós chegamos ao 16º dia. Chegamos ao capítulo 46 de Gênesis. Hoje nós vamos do 46 ao 48. E amanhã, 49, 50, a gente termina Gênesis. E eu acredito que acho que amanhã é o primeiro de Êxodo também. Então vamos concluir nosso primeiro livro. Uau! Primeira leitura, é o primeiro livro dessa leitura, o livro de Gênesis por completo. Graças a Deus, Deus está nos dando força, né? E eu quero convidar você a compartilhar aí essa live, essa leitura com o máximo de pessoas que você conseguir, para que o reino de Deus seja semeado nos corações. Amém? Vamos orar. Deus, Pai, nós louvamos e adoramos ao Senhor e agradecemos por mais uma oportunidade. Chegamos ao 16º dia, obrigado. Deus, pedimos que o Senhor faça com que essa live alcance, Senhor, mais e mais corações, que o nome do Senhor seja glorificado acima de todas as coisas, ó Pai, em nome de Jesus. Abre nossa mente, nossa visão, entendimento, para que a gente possa ver aqui na leitura, Senhor, as revelações do Senhor para nós, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então? Gênesis 46 ao 48. Glória a Deus. Jacó e toda a sua família descem ao Egito. E partiu Israel com tudo quanto tinha, e veio a Berseba, e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. E falou Deus a Israel em visões de noite, e disse: Jacó, Jacó. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. E descerei contigo ao Egito, e certamente te farei tornar a subir. E José porá a sua mão sobre os seus olhos. Então levantou-se Jacó de Berseba, e os filhos de Israel levaram Jacó, seu pai, e seus meninos e suas mulheres, nos carros que Faraó enviara para o levar. E tomaram o seu gado e a sua fazenda que tinha adquirido na terra de Canaã, e vieram ao Egito, Jacó e toda a sua semente com ele. Os seus filhos, os filhos de seus filhos com ele, e as suas filhas, e as filhas de seus filhos, e toda a sua semente levou consigo ao Egito. E estes são os nomes dos filhos de Israel que vieram ao Egito: Jacó e seus filhos, Ruben, o primogênito de Jacó, e os filhos de Ruben, Enoque e Palu, e Esrom e Carme, e os filhos de Simeão, Gemuel, e Jamim, e Oade, e Jaquim, e Zoar, e Saul, filho de uma mulher cananeia. E os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari, e os filhos de Judá, e Onã, e Selá, e Pérez, e Zerá, e e Onã, porém morreram na terra de Canaã. E os filhos de Pérez foram Esrom e Ramul, e os filhos de Isacar, Tola e Puva e Jó e Sinrom. E os filhos de Zebulon, Sered e Elon e Jaleel. E estes são os filhos de Leia, que deu a Jacó em Padã Arã com Diná, sua filha. Todas as almas de seus filhos e de suas filhas foram 33. E os filhos de Gade, Zifion, e Rage, e Suni, e Esbom, e e Arod, e Areli. E os filhos de Azer, Imna, e Isvá, e Isvi, e Berias, Eber e Malquiel. Estes são os filhos de Zilpa, a qual Labão deu a sua filha Leia, e que deu a Jacó essas 16 almas. Os filhos de Raquel, mulher de Jacó, José e Benjamim. E nasceram a José na terra do Egito, Manassés e Efraim, que lhe deu a Senate, filha de Potífera, sacerdote de On. E os filhos de Benjamim, Belá e Beque, e Asbel, e Gera, e Naamã, e Eli, e Ei, e Ros, e Mupi, e Rupi, e Hard. Estes são os filhos de Raquel, que nasceram a Jacó, ao todo 14 almas. E o filho de Dan, Uzi, e os filhos de Naphtali, Jezel, e Guni, e Geze, e Silém. Estes são os filhos de Bila, a qual Labão deu a sua filha Raquel, e que deu estes a Jacó. Todas as almas foram 7.
Todas as almas que vieram com Jacó ao Egito, que desceram dele, foram as mulheres dos filhos de Jacó. Todas foram 66 almas, e os filhos de José que lhe nasceram no Egito eram 2 almas. Todas as almas da casa de Jacó que vieram ao Egito foram 70. O encontro de José com seu pai. E Jacó enviou Judá diante de sua face a José para o encaminhar de Gósen, e chegaram à terra de Gósen. Então José aprontou seu carro e subiu ao encontro de Israel seu pai a Gósen, e mostrando-se-lhes, lançou-se o seu pescoço e chorou sobre o seu pescoço longo tempo. Israel disse a José: Morra eu agora, pois já tenho visto o teu rosto que ainda vives. Depois disse José a seus irmãos e à casa de seu pai: Eu subirei e anunciarei a Faraó, e lhe direi, meus irmãos e a casa de meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram a mim. E os varões são pastores de ovelhas, porque são homens de gado, e trouxeram-lhe consigo as suas ovelhas e as suas vacas e tudo que tem. Quando, pois, acontecer que Faraó vos chamar e disser: Qual é o vosso negócio? Então direis: Teus servos foram homens de gado, desde a nossa mocidade até agora, tanto nós como os nossos pais, para que habiteis na terra de Gósen, porque todo pastor de ovelhas é abominação para os egípcios. 47. Então veio José e anunciou a Faraó e disse: Meu pai e os meus irmãos e suas ovelhas e suas vacas, com tudo que têm, chegaram da terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gósen. E tomou uma parte dos seus irmãos, a saber, 5 varões, e os pôs diante de Faraó. Então disse Faraó a seus irmãos: Qual é o vosso negócio? E eles disseram a Faraó: Teus servos são pastores de ovelhas, tanto nós como nossos pais. Disseram mais a Faraó: Viemos para peregrinar nesta terra, porque não há pasto para as ovelhas de teus servos, porquanto o número é grave na terra de Canaã. Agora, pois, rogamos-te que teus servos habitem na terra de Gósen. Então falou Faraó a José, dizendo: Teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está diante da tua face. No melhor da terra, faze habitar teu pai e teus irmãos. Habitem na terra de Gósen. E se sabes que entre eles há homens valentes, os porás por maiorais no gado sobre o que eu tenho. E trouxe José a Jacó, seu pai, e o pôs diante de Faraó. E Jacó abençoou a Faraó. E Faraó disse a Jacó: Quantos são os dias dos anos de tua vida? E Jacó disse a Faraó: Os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. E Jacó abençoou Faraó e saiu da diante da face de Faraó. E José fez habitar a seu pai e seus irmãos, e lhes deu-lhes possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramsés, como Faraó ordenara. E José sustentou de pão a seu pai e a seus irmãos, e a toda a casa de seu pai, segundo as suas famílias. E não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito grave, de maneira que a terra do Egito e a terra de Canaã desfaleciam por causa da fome. Então José recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo trigo que compravam, e José trouxe o dinheiro à casa de Faraó. E acabando-se, pois, o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, vieram todos os egípcios a José, dizendo: Dai-nos pão, porque morreremos em tua presença, porquanto o dinheiro nos falta. E José disse: Dai o vosso gado, e eu vô-lo darei por vosso gado, se falta dinheiro. Então trouxeram o seu gado a José, e José deu-lhes pão em troca de cavalos e das vacas e das ovelhas, e das vacas e dos jumentos, e o sustentou de pão aquele ano por todo o seu gado. E acabando aquele ano, vieram a ele no segundo ano e disseram-lhe: Não ocultaremos ao meu senhor que o dinheiro é acabado, e meu senhor possui os animais
e meu senhor possui os animais. Nenhuma outra coisa nos ficou diante da face de meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra. Porque morreremos diante dos teus olhos, tanto nós como nossa terra. Compramos-nos a nós e a nossa terra por pão, e nós e a nossa terra seremos servos de Faraó, da semente para que vivamos e não morramos, e a terra não se desole. Assim José comprou toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porquanto a fome era extrema sobre eles, e a terra ficou sendo de Faraó. E quanto ao povo, fê-lo passar as cidades, desde uma extremidade da terra do Egito até a outra extremidade. Somente a terra dos sacerdotes não a comprou, porquanto os sacerdotes tinham porção de Faraó, e eles comiam a sua porção que Faraó lhes tinha dado. Por isso não venderam a sua terra. Então disse José ao povo: Eis que hoje vos tenho comprado a vós e a vossa terra para Faraó. Eis aí tendes semente para vós, para que semeeis a terra. Há de ser, porém, que das colheitas dareis o quinto a Faraó, e as quatro partes serão vossas, para semente do campo, e para vosso mantimento, e dos que estão nas vossas casas, e para que comam vossos meninos. E disseram: A vida nos tem dado, achemos graça aos olhos de meu senhor, e seremos servos de Faraó. José, pôs isto por estatuto até o dia de hoje, sobre a terra do Egito, que Faraó tirasse o quinto. Só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. Assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gósen, e nela tomaram possessão, e frutificaram, e multiplicaram-se muito. E Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, de sorte que os dias de Jacó, os anos de sua vida, foram 147 anos. E chegando-se, pois, o tempo da morte de Israel, chamou a José, seu filho, e disse-lhe: Se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que ponhas a tua mão debaixo de minha coxa, e usa comigo de beneficência e verdade. Rogo-te que não me enterres no Egito, mas que eu jaza com os meus pais. Por isso me levarás do Egito e me sepultarás na sepultura deles. E ele disse: Farei conforme a tua palavra. E disse ele: Jura-me. E ele jurou. E Israel inclinou-se sobre a cabeceira da cama. Agora o capítulo 48. Jacó adoece. Então aqui a gente vê capítulo 46, né? Deus aparecendo, Deus dizendo para Jacó para ir para o Egito, que Deus faria dele prosperar. Aí ele chega ali, José anuncia a chegada de Jacó e sua família. E agora a gente vai ver aqui, termina com esse juramento que ele está fazendo de não deixar ali seu corpo ser sepultado no Egito. E vamos para o 48, que é o último, onde Jacó ali vai abençoar os filhos de José. Capítulo 48. E aconteceu, depois dessas coisas, que disseram a José: Eis que teu pai está enfermo. Então tomou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim. E um deu parte a Jacó e disse: Eis que José, teu filho, vem a ti. Esforçou-se Israel e assentou-se sobre a cama. E Jacó disse a José: O Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. E me disse: Eis que te farei frutificar e multiplicar, e te porei por multidão dos povos, e darei esta terra à tua semente, depois de ti, em possessão perpétua. Agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Ruben e Simeão. Mas a tua geração, que gerarás depois deles, será tua, segundo o nome de seus irmãos, serão chamados na sua herança. Vindo, pois, eu de Padã, me morreu Raquel na terra de Canaã, no caminho, quando ainda ficava em pequeno espaço de terra para vir a Efrata, e eu a sepultei ali no caminho de Efrata, que é Belém. E Israel viu os filhos de José e disse: Quem são estes? E José disse a seu pai: Esses são meus filhos que Deus me tem dado aqui.
E ele disse: peço-te, traze-mos aqui para que os abençoe. E os olhos, porém, de Israel eram carregados de velhice, já não podiam ver bem, e fê-los chegar a ele, e beijou-os e abraçou-os. E Israel disse a José: eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez a tua semente também. Me fez ver a tua semente também. Então José os tirou de seus joelhos, inclinou-se à terra diante de sua face. E tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e a Manassés na sua mão esquerda, à direita de Israel, e fez-os chegar a ele. Mas Israel estendeu a mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, ainda que era o menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as suas mãos avisadamente, ainda que Manassés era o primogênito. E abençoou José, e abençoou a José e disse: o Deus em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que eu nasci até este dia, o anjo que me livrou de todo o mal, abençoe estes rapazes e seja chamado neles o meu nome e o nome de meus pais Abraão e Isaque, e multipliquem-se como peixes em multidão no meio da terra. Vendo, pois, José que seu pai punha a sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos, e tomou a mão de seu pai para a transpor sobre a cabeça de Efraim a cabeça de Manassés. E José disse a seu pai: não assim, meu pai, porque este é o primogênito. Ponha tua mão direita sobre a sua cabeça. Mas seu pai o recusou e disse: eu sei, meu filho. Eu o sei, filho meu. Eu o sei. Também ele será um povo, e também ele será grande. Contudo, seu irmão menor será maior que ele, e a sua semente será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, dizendo: em ti Israel abençoará, dizendo: Deus te ponha como a Efraim e como a Manassés. E pôs a Efraim diante de Manassés. Depois disse Israel a José: eis que eu morro, mas Deus será convosco, e vos fará tornar a terra de vossos pais. Eu te tenho dado a ti um pedaço de terra, mais que a teus irmãos, o qual tomei com a minha espada e com o meu arco da mão dos amorreus. Glória a Deus. Concluímos então aqui mais um dia, nosso 16º dia. Chegamos aí no finalzinho de Gênesis. Amanhã a gente vai concluir a leitura de Gênesis. Nessa leitura que está sendo uma bênção, e a leitura inegociável todos os dias, até dia 31 de dezembro, estaremos aqui diariamente e concluiremos mais uma leitura bíblica. Então é isso, gente. Deus abençoe. Até a próxima leitura. Lembre-se, leia a Bíblia toda, e aí fica a mensagem para o seu coração. Deus abençoe. Fique com Deus. Até amanhã.